para finalizarmos mais uma etapa do nosso conteúdo, da nossa responsabilidade. Lazer e natureza. No que consiste o lazer e natureza? É a sua visita aos locais de ambiente natural. Lazer e suas relações com a natureza. Os centros urbanos e a construção de uma racionalidade moderna, materializada na vida, na cidade, acabam colaborando para uma dissociação entre homem e natureza. O que já foi o grande espaço de socialização e humanização, a natureza encontra-se agora separada do homem. Até que para nós aqui em Mato Grosso não, né? Mas nos grandes centros, hoje aqui nós temos uma interação maior, porque geralmente nós temos os conjuntos de cachoeiras, hotéis, fazenda, então você sempre tem um contato. Um amigo tem um sítio, alguma situação assim, você visita. Agora, nos grandes centros, as pessoas ficam ali, cidade, 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 de repente sai, vai para uma praia, um resort e volta. Ele perde um pouco esse consenso de bem-estar com a natureza. A ideia de progresso presente na sociedade moderna fez com que o homem buscasse desenvolver conhecimentos, técnicas e equipamentos para dominar e transformar a natureza. A relação do homem com a natureza deve ser pautada pela busca por equilíbrio, um convívio humano com respeito aos elementos da natureza. Fato é que cada vez mais o homem depende da natureza rica e equilibrada ao seu redor, mesmo que a vida cotidiana se passe em grandes centros urbanos, fechados em prédios e condomínios. Segundo Santos 96, a natureza vai registrando e incorporando a ação do homem, dele adquirindo diferentes feições do respectivo momento histórico. Aqui você compara aqui para nós, a nossa realidade, Chapada dos Guimarães. Há pouco tempo foi inaugurado ali um novo complexo da Chapada dos Guimarães, na Salgadeira. Veja a diferença que se tornou agora para a maneira que era há uns 10 anos, né? Porque ficou enrolado ali, ficou fechado muito tempo para se desenvolver a estrutura atual. Antigamente você chegava ali, não tinha, só tinha um barzinho ou outro, não tinha uma estrutura de banheiro limpo como é agora. Você entrava, descia na cachoeira, tinha um ambiente totalmente natural. Agora você vê que atrás da cachoeira já tem um paredão de concreto para que a estrutura não continue desabando e a população não fique lá tirando aquela argila que possui atrás da cachoeira para passar no rosto, na pele, porque diz que tem um princípio de regeneração da pele, etc. Tem um fim. Deteriorou-se toda aquela estrutura embaixo da cachoeira, fazendo com que algumas pedras se desmoronassem. Assim, o poder público interviu e construiu um paredão atrás da cachoeira. Perdeu parte do brio da natureza, sim, porém tornou-se um ambiente mais seguro. Então, adaptou-se àquela realidade natural para que o homem pudesse utilizar. A evolução científica e tecnológica criou as condições necessárias para que o homem se apropriasse da natureza, muitas vezes representada apenas como uma reserva de recurso a ser utilizado e transformado. O objeto a ser dominado pelo homem hoje, cada vez mais estão presentes questionamentos sobre relação homem-natureza, tentando superar a visão predatória. Acabei de citar um exemplo de depredação do patrimônio natural. As ciências e a tecnologia, fatores fundamentais na reação homem-natureza, elementos que propiciaram a melhoria na qualidade de vida das pessoas e também na intervenção direta sobre a natureza. Agora também se coloca de modo a possibilitar meios de conservação, restabelecimento da natureza e da relação do equilíbrio homem-natureza.
Portanto, a sociedade contemporânea, a tecnologia, não é a grande vilã, mas o uso que o homem se fez dela em seu processo de intervenção e transformação da natureza, a partir da lógica capitalista e produtivistas. Um exemplo aqui a gente coloca lá em Botsuana, na África, no continente africano. Eu assisti umas reportagens sobre ecoturismo voltados à região, onde eles adaptaram o ambiente para receber turistas e vivem com uma renda do turismo ecológico, uma vez que o país oferta o passeio de jipe para conhecer parte do território onde se desenvolve o ecoturismo através da observação da natureza. As pessoas vão lá para ver animais, aves, enfim. A própria região oferta um local de pântano, algo diferente das grandes metrópoles. Então, mas com um grande desafio de preservação ambiental, uma vez que a preservação mantém os animais próximos das localidades onde eles podem fazer o ecoturismo, desenvolver o ecoturismo, gerando renda para a localidade. E os famosos safaris na África também, né? Se todo mundo que for lá fazer um safari matar um leão, daqui a pouco não tem mais leão. Que a emoção de ir lá é ver leão, elefante, que são animais selvagens e que você não tem mais num convívio tão próximo. A relação contraditória entre fragmentação do ser humano, isolamento social, presença na sociedade contemporânea e novas tecnologias, possibilita o surgimento de novas práticas de lazer, criando novas possibilidades de vivência da cultura do lazer no meio ambiente e na natureza. Em termos conceituais, o meio ambiente pode ser caracterizado como um lugar determinado ou concebido, com relações dinâmicas e constante interação dos aspectos naturais e sociais, que acarretam processos de criação cultural e tecnológica, além dos processos históricos e políticos de transformação da natureza e da sociedade. Reigota 2009. Já o conceito de natureza, segundo Carvalho, exprime uma totalidade em princípios abstratos, que os homens concretizam à medida que os preenchem em sua visão de mundo. Para Bruns, a experiência do corpo com a natureza ocorre de forma imediata e direta, na medida em que o corpo é referência primeira do homem no mundo, portanto, sua relação com a natureza. De maneira direta não é intervir, mas conviver. Portanto, concordamos com a autora que quando afirma que a vivência das atividades de lazer na natureza possibilita a experimentação de novas emoções, criando novas sensibilidades que conduzem a uma nova forma de percepção e comunicação com o meio. Nesse sentido, as práticas de lazer na natureza podem potencializar uma nova forma de representar esse espaço, de vivenciar emoções e sentimentos, promovendo o resgate dos sentimentos, laços esquecidos e esvaziados pela lógica presente na sociedade moderna e industrial. O visitar e se integrar à natureza a partir das práticas de lazer permite que as pessoas vivam um momento de questionamento dos próprios valores individuais e coletivos, podendo incorporar novos hábitos, comportamentos na relação mais harmoniosa e equilibrada na natureza. Então, você tem um relacionamento com a natureza, você pode representar, buscar, resgatar os sentimentos. Lógico que emoções também estão diretamente relacionadas aos sentimentos, uma vez que você não vai apenas para descansar, para se harmonizar, mas você também vai em busca de esportes de aventura,
Nós temos os exemplos aí, rapel, canoagem, canoísmo, enfim, várias situações voltadas para o lazer e entretenimento. Arvorismo, daqui a pouco nós temos alguns exemplos. Uma das dimensões importantes na prática do lazer é a possibilidade de construção de uma educação ambiental. Reigota, a educação ambiental é também uma educação política, pois deve estar comprometida com a cidadania, com a liberdade e autonomia na busca de soluções e alternativas para um bem comum. Diante desse contexto, o lazer e a educação ambiental constituem-se espaços privilegiados para a construção de uma nova subjetividade e a busca para melhoria na qualidade de vida das pessoas. Aqui a gente lembra logo, não tão alguns anos atrás, mas não tão distante, a educação ambiental em relação ao plástico. Quantos anos o plástico demora para se deteriorar na natureza? O que fazer com o plástico? O que fazer com o lixo? Antigamente, no fundo do quintal, né, juntava a folha, como o vizinho faz aqui indiscriminadamente, junta a folha, o lixo da semana, joga lá e taca fogo. Hoje nós sabemos que isso não é o ideal. E os governos, através das políticas públicas voltadas para a preservação ambiental, criaram leis onde dentro do município de Cuiabá não é permitido qualquer queimada urbana. Então, uma ideia se tornou lei. Uma educação ambiental pelas práticas do lazer pode ocorrer tanto no campo da educação formal, ou seja, nas aulas de educação física escolar, como também de forma não formal, experiências vividas nas atividades de lazer, em contato com ambientes naturais, que estimulam a criação de um hábito de responsabilidade e preservação ambiental, a preservação da natureza. Voltamos àquele assunto, né? Vamos fazer uma atividade de lazer com baixo custo. Vamos acampar na natureza. Legal. Chega lá, vamos fazer um churrasco, né? Põe o carvão, junta umas pedras, põe no espeto, tal, assa uma carne, beleza. Terminou, na hora de ir embora, larga tudo lá. Pronto. Já fez errado. Então, no intuito de preservação e conservação do ambiente e da natureza, o que a gente faz? Recolhe todo o lixo e leva embora consigo, mantendo-se assim o ambiente em seu estado natural. Assim seria o ideal. Porém, infelizmente, temos alguns cidadãos que não possuem essa sensibilidade, não possuem essa educação ambiental, ou por não ter aprendido antigamente, no decorrer da vida, ou por teimosia e ignorância, né? Então, vale de cada um a sua ideia. O caráter transformador do lazer e da educação ambiental, buscando uma sociedade mais justa, caracteriza-se num ato político. Assim, o lazer deve ser estimulado, assim, no lazer, devem ser estimuladas experiências que despertem a consciência sobre o meio ambiente e a natureza, aproximando-os das questões culturais e sociais, de natureza coletiva e de não o uso da finalidade comercial e de mercado. Dessa forma, é instaurada uma nova ética na relação homem-natureza, a partir do lazer, como novas relações sociais, como destaca Bruns, caminhar por uma trilha no ambiente natural, num contato íntimo com o ambiente, talvez possa ser um exercício dos sentidos, auxiliando na interpretação do meio, contrapondo-se a uma navegação pela geografia da sociedade moderna. Aqui nós temos uns exemplos de lazer e aventura da natureza. São as possíveis situações, no nosso livro didático tem bem mais, eu destaquei algumas. São as possíveis relações entre o lazer e o esporte de aventura, que você pratica na natureza.
Exemplos aqui, o arvorismo, bungee jump. Esse bungee jump, ele entra como aquela atividade de saltar na corda elástica de pontes ou de estruturas de penhasco, onde visam a segurança do praticante, óbvio. Cachoeirismo, esse descidas em quedas de água, seguindo ou não o curso d'água, utilizando técnicas verticais. Na verdade, a gente vai. Isso aqui era muito praticado aqui em Mato Grosso. Ainda tem, né? O circuito das cachoeiras na Chapada dos Guimarães, onde você percorre um circuito de caminhada, de mato adentro, para se chegar às melhores cachoeiras ou cachoeiras desconhecidas. Então, é um percurso a se fazer em um ambiente totalmente natural. Canoísmo. Aqui a gente tem que destacar a diferença da canoagem. Canoísmo é quando você utiliza caiaque. Descidas em cursos de água, usualmente em cânions. Aqui em Cuiabá, perdão, em Mato Grosso, nós não temos esses cânions. Sem embarcação, com transposição de obstáculos aquáticos ou verticais, uso d'águas. Desculpe, ó, não é o canoísmo que use. Vamos fazer uma correção aqui, que usa o caiaque. É o outro. Canoísmo você desce com o corpo livre na água. Caminhada, percurso a pé, itinerante pré-definidos. Nós temos ali na pousada Penhasco um percurso de caminhada dentro do próprio hotel. Escalada, caminhada sem pernoitar, caminhada a longo curso, cavalgadas, cicloturismo, espeleoturismo, atividades desenvolvidas em cavernas, oferecidas comercialmente em caráter recreativo e finalidade turística. Aqui ele é utilizado de uma maneira mais arriscada, uma vez que se você chega para fazer um circuito de cavernas ali Chapada, você que tem que ter o seu material para utilizar. Ainda não temos uma estrutura de empresa na onde fica ali com todo o equipamento necessário para sua segurança. Espelho turismo vertical, na onde você vai entrar em cavernas, mas com técnicas verticais, ou seja, descida dentro de uma caverna através de uma corda. Montanhismo, turismo fora de estrada em veículos 4x4 ou bugs. Temos isso em Mato Grosso? Sim, na região de Poconé acontecem lá um circuito de ecoturismo, de rally, onde grandes empresários e quem possui a estrutura, né, porque queira ou não, é uma estrutura mais cara, realizam essa atividade de ecoturismo através de bogies ou de veículos 4x4. Professor, Ah, o Porto Cercado também tem lá no então, hotel. um pouco, né? Eles fazem esse trecho aí. Constantemente. Tem a No hotel. travessia do Pantanal na época da Uhum. cheia, Tem a cavalgada. Massa. a cavalgada, que é um percurso considerável. Tem aqui também Chapada, a cavalgada, que é os troteiros fazem numa trilha que antigamente era Cuiabá, que chegava em Cuiabá. Então eles saem de Cuiabá e vão até Chapada dos Guimarães. Se não me engano, acho que são 3 dias de cavalgada. Tirolesa, boia cross, canoagem. Aqui, vamos decifrar agora, vamos caracterizar. Canoagem, atividades praticadas em canoas e caiaques. Indistintamente, nossa, quase não sai a palavra, né? Indistintamente. Em mar, rios, lagos, águas calmas ou agitadas.
Então, a gente não pode confundir canoagem e canoísmo. Flutuação, snorkeling. Chique o nome, né? Flutuação em ambientes aquáticos. Nós temos aqui, com uso de máscara, Não tem ali aqui no Nobre? Nobres. Em Os Nobres. nobres e os nobres são Bom inóveis. Jardim. A vivência do risco controlado é uma das principais fontes de motivação e estímulo para os praticantes de lazer. Conforme Le Breton, o risco é um simulacro em suas pessoas que cometem mais a dimensão simbólica e imaginária do que a sua real efetivação. Conforme o autor, deseja-se o risco, mas sem risco, realmente. Assim, o elemento risco constitui um aspecto fundamental para a sensação de satisfação e prazer que a experiência do lazer possibilita na natureza. Olha, eu tive a oportunidade de fazer rapel, cara, é muito legal. Dá um medo, mas é muito legal. O raft também é muito bacana, é seguro. É isso que a gente tem que analisar também, a questão de segurança, né? E eu fiz rapel em cachoeira, nossa, muito, muito massa. O risco pode também ter um papel educativo na ação realizada, pois é um jogo de vida e morte, manifestada na superação dos desafios. Para Lebreton, 2011, o praticante pode se conhecer por meio dessas práticas, pois elas requerem coragem, habilidades, fazem com que nós revelemos diante de elementos enfrentados, que conheçamos uma parte de nós que era desconhecida. Assim, o risco é um controle deliberado do praticante, com ele mesmo, revelado pelos desafios a que é exposto. Nesse sentido, define o risco como jogo simbólico ou real com a morte. Arriscar-se, não para morrer, mas para uma possibilidade não desprezível de perder a vida, ou vir a sofrer alterações nas capacidades físicas ou simbólicas do indivíduo. Realmente, galera, é uma sensação totalmente diferente e muito prazerosa. Quem tiver oportunidade de vivenciar, de experimentar, vai fundo, ela é muito legal. E ali você compreende que em algumas situações você precisa se adequar. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fechamos assim a nossa última parte do conteúdo. Não teremos parcial, porque já fizemos 4. A última será na revisão. Na semana que vem, vamos nos concentrar na aula prática. Professor, Diga. fala no grupo que a parcial foi feita na aula ao vivo. Você gosta, né? Só para se for que teve um. Vamos fazer a chamada para fechar o dia. Porque hoje nós tivemos lotação máxima. Tiago Luiz, Presente. Lucas Pereira, Exemplo. esse conteúdo já está lá no portal, tá, pessoal? Sim. Inclusive você deu até parcial em cima dele, né? De hoje? É. Hoje não tem. Não. A aula Parcial. passada foi parcial. Em cima, você conteúdo. Positivo e operante. Viu? Encerramos Tá vendo? aqui. Tô sabendo das coisas. Vou encerrar a gravação. Fica o meu bom dia para vocês.